Buscar meios de viabilizar o crescimento do transporte rodoviário de cargas no Brasil é o objetivo do encontro Eu Amo Caminhão Rio Búzios 2014. A segunda edição do evento, promovido pelo Sindicarga e pela FETranscarga, reúne as principais lideranças do setor. Converso agora com o senhor Urubatã Elou. Ele é vice-presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Eu gostaria que o senhor comentasse comigo, em primeiro lugar, sobre a oportunidade desse encontro. De um representante da NTC estar em contato com representantes das diversas entidades do setor de carga do Brasil inteiro. Na verdade, Aline, o que eu quero te dizer é o seguinte: a NTC é uma entidade nacional. Uhum. Ela é talvez a maior entidade que nós temos no Brasil, que congrega todos os transportadores rodoviários de carga, e os principais sindicatos, e os sindicatos do Brasil todo ligados à nossa atividade estão ligados à NTC. Portanto, a NTC ela não poderia não se fazer presente num evento dessa magnitude. Uhum. O Sindicarga, que é o sindicato do Rio de Janeiro, é o mais antigo e o mais longevo sindicato do Brasil. E, portanto, quando se faz um evento promovido pelo Sindicarga, ele não passa a ser apenas um evento local, um evento doméstico, ligado apenas às fronteiras do Rio de Janeiro. O Sindicarga, quando levanta suas bandeiras, ele levanta suas bandeiras em âmbito nacional. E a NTC tem que se fazer presente. Tanto é verdade que o presidente José Hélio escalou a mim, escalou o Francisco Pelúcio para que nós estivéssemos aqui acompanhando ele nesse evento, tal a importância desse encontro. Mesmo porque ele não se reveste apenas um encontro apenas do empresariado local. Ele traz também conteúdo da Conjovem. Ontem nós tivemos um evento da Conjovem, que é a Comissão de Jovens Empresários. Uhum. Comissão essa que eu tive a oportunidade de restabelecer quando presidente do CETSESP fui, e mais tarde o presidente Flávio Benatti, no exercício da presidência da NTC, tornou a Conjovem uma organização, uma entidade nacional. Entidade essa, como comissão essa, que acabou gerando também vários líderes para o nosso setor. Em São Paulo nós temos lá o Taiguara Elou, nós temos o Roberto Mira Júnior, o André Ferreira, aqui foi o Gabriel, o Baldomero Tax Neto, no Espírito Santo a Roberta Fiorotti, também hoje a nossa coordenadora nacional, a Ana Carolina. Uhum. Acabamos criando também outros líderes e grandes lideranças que fazem a renovação da liderança do nosso setor. Portanto, é inenarrável qual é a dimensão de um evento feito pelo Sindicarga. Repito, como uma entidade octogenária como o Sindicarga, ela não é apenas uma entidade local, ela é uma entidade que reverbera suas bandeiras por todo o país. Na verdade, quando nós falamos de tributo, viu, Aline, nós não falamos apenas do tributo do nosso setor. Infelizmente, o Brasil hoje tem um Estado dentro do outro. O Estado brasileiro é o Estado produtivo, mas nasceu dentro do Estado produtivo um câncer que chama-se outro Estado brasileiro, que é a política brasileira, que é o Estado brasileiro, que é a entidade brasileira que toma da iniciativa privada cerca de 50% do que ela produz. Portanto, hoje faltam recursos para a infraestrutura, falta recursos para a saúde, falta recursos para o transporte, falta recursos para a educação, porque na verdade o Estado se transformou muito grande e aquilo que ele arrecada hoje da área produtiva não é suficiente para fazer as obras de infraestrutura, fazer as reformas que o país precisa e aí efetivamente onerando ainda mais a iniciativa privada. Pois a gente ouve muito falar que no Brasil, né, aí falando como um todo, é um dos países onde mais se paga imposto. Pois eu quero te dizer o seguinte: nós inclusive caímos no ranking de competitividade, de 51º para 54º lugar. Aqui na América do Sul mesmo nós perdemos largamente para o Uruguai, perdemos largamente para o Chile, estamos perdendo para a Colômbia no ranking de competitividade. Mas, na verdade, o povo brasileiro é um povo maravilhoso, né? Nós, a despeito ainda do governo, a despeito do Estado, ainda conseguimos eleger a 7ª maior economia do mundo. E eu tenho certeza absoluta de que o empresariado, as classes produtoras unidas, não apenas o nosso setor. Uhum. Eu acho que essa é uma conjugação de todos os setores, é uma conjugação da sociedade brasileira, fazer com que haja uma reforma no país para que o Estado possa diminuir e tomar menos recursos das classes produtoras. Ali nós temos uma cesta de dificuldades, uma cesta incomensurável de dificuldades. Mas eu te diria que as principais dificuldades que nós temos hoje, primeiro, questão de ordem tributária,
que tira do setor a capacidade não só contributiva, mas tira também a capacidade de investimento na logística e na infraestrutura de logística nas empresas de transportes. Nós temos a questão da renovação da frota, que é uma questão que precisa ser atacada, e hoje a NTC está com um projeto excepcional, levando esse projeto ao governo, que precisa efetivamente, nós precisamos encontrar um meio, um mecanismo para fazer uma renovação de frota, fazer com que a idade média da frota brasileira, ela tem que abaixar de 21 anos de idade média, para pelo menos 10, 12 anos. Ele tem que fazer isso para nós evitarmos essa infinidade de mortes que hoje tem havido nas rodovias brasileiras. A questão da mobilidade urbana é uma questão que hoje... Não, da mobilidade urbana. Nós temos que falar da mobilidade urbana. Cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Recife, Salvador, são um verdadeiro colapso urbano hoje, o que dificulta muito a operação das empresas de transportes no sentido de fazerem a sua distribuição dos seus produtos para o comércio, para a indústria e abastecer a população, abastecer as pessoas. Na verdade, as pessoas vão para onde tem carga, ninguém vai para onde não tem carga, porque a carga tem que chegar antes das pessoas. Para você ir comprar uma pasta de dente, a pasta de dente tem que estar na farmácia. Para você comprar um sabonete, ela tem que estar na farmácia. Para você comprar um quilo de arroz, de feijão, esse quilo de arroz e de feijão tem que chegar antes de você no supermercado. Portanto, hoje as dificuldades de mobilidade urbana também é um dos grandes fatores que o setor precisa enfrentar, mesmo porque eleitoreiramente os governantes dessas metrópoles elegeram o caminhão como ageni. E na verdade ele não é ageni, o caminhão é um instrumento social que faz o abastecimento das pessoas. Portanto, nós temos uma infinidade de coisas. Isso é uma coisa que eu gostaria de comentar. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de comentar com o senhor, é a relação, a maneira como a população vê o caminhão. Né, a gente, para o cidadão que não conhece o setor, eu digo por experiência própria, antes de começar a cobrir os eventos do Sindicarga, eu não tinha o entendimento de quanto era importante o caminhão fazer para a economia, para a circulação de riqueza, para o transporte de bens de consumo. Né, foi uma realidade que eu fui entrando em contato depois que eu comecei a trabalhar com o Sindicarga. Né, então, a maior parte da população entende apenas que o caminhão atrapalha o trânsito. E aí eu gostaria que o senhor comentasse se existe um trabalho das entidades em mudar essa imagem, se existe esse interesse de repente, como é que é a relação com essa questão? Aline, deixa eu dizer uma coisa para você. As entidades elas têm feito esse trabalho. Vamos citar o Sindicarga. O Sindicarga seguramente faz esse trabalho desde a sua fundação. O Sindicarga tem 81 anos, ele faz esse trabalho desde a sua fundação. A própria Conjovem. O CETCESP em São Paulo tem 77 anos, faz esse trabalho desde a sua fundação. Mas eu quero te confessar, diz que eu não gostaria de ter uma transportadora na porta da minha casa. Eu quero te confessar que eu não gostaria nunca de ter um caminhão ao meu lado. Mas o caminhão e o automóvel, o caminhão e o ônibus, e o caminhão e as pessoas, eles precisam conviver de forma pacífica, de forma harmônica. Na verdade, as pessoas, o ser humano depende de todas essas coisas. O ser humano depende do caminhão, depende do automóvel, depende do ônibus, depende da rua, depende do sistema viário, depende do Estado, depende dos hospitais, depende dos produtos que o caminhão transporta. Eu acho que cabe ao Estado fazer uma harmonização perfeita e não fazer com que esses modais sejam concorrentes. Eles têm que serem aliados, eles não podem ser concorrentes. Te dizer o seguinte, vamos melhorar a imagem do caminhão, vamos fazer com que a população passe a olhar o caminhão como um anjo da guarda. Eu quero te dizer que nós não vamos conseguir isso, em lugar nenhum do mundo se consegue fazer isso, até porque o caminhão é uma coisa feia. Mas eu quero te dizer o seguinte, cabe ao Estado, cabe aos organismos municipais fazerem com que possa haver uma harmonização no sentido de que essas coisas possam coexistir pacificamente a benefício das pessoas. O importante não é o caminhão ali, o importante não é o ônibus, o importante não é o sistema viário, o importante somos nós. Essas coisas existem para poder dar vida ao ser humano, porque senão nós vivíamos ainda na idade medieval. Portanto, a inteligência tem que fazer com que essas coisas possam coexistir pacificamente. Correto. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a Conjovem. Aline, deixa eu dizer uma coisa para você. A Conjovem foi uma comissão de jovens empresários criada lá atrás, na década de 80, pelo então presidente do CETCESP, Adalberto Panzan. Passado uns 2 ou 3 anos da criação da Conjovem, ela acabou se desfazendo.
Quando eu assumi o CETCESP em 2004, como presidente do CETCESP, em maio de 2004, eu recriei a Conjovem. Eu recriei a Conjovem, convoquei uma série de filhos de empresários e executivos de empresas de transportes com a idade de até 30 anos de idade, para que eles pudessem formar a Conjovem. E o objetivo era exatamente esse, de formar líderes. Eu costumo dizer o seguinte, sem falsa modéstia, eu fiz um belo mandato como presidente do CETCESP, mas se alguma coisa de importante realmente, algum legado importante que eu tenha deixado, foi a criação da Conjovem. E eu dizia naquela oportunidade, se a Conjovem criar um único líder, o meu mandato estava plenamente realizado. E ela não criou um único líder. Eu não vou citar para você os líderes que a Conjovem criou, para não cometer a injustiça de omitir um único nome, porque nós criamos uma série de outros líderes que estão pelo Brasil afora, e depois o presidente Flávio Benatti deu essa dimensão nacional à Conjovem, fez com que efetivamente nós fizéssemos uma grande renovação no nosso setor. O Francisco Cupelo é uma figura extraordinária. Ele é um italiano com um toque carioca. Ele consegue aglutinar, ele é uma figura excepcional e tem feito um mandato, tem feito uma gestão extraordinária frente ao Sindicarga. Aliás, o Sindicarga é uma entidade que foi pródiga em produzir grandes presidentes, né? O César, o Baldomero, foram todos grandes presidentes dessa entidade. E o Francisco Cupelo, meu amigo Francisco Cupelo, você não fugiu à regra. Oh, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado. Um bom evento para o senhor. Muito obrigado. Ok? Ok.